Olá, continuando a segunda parte do meu testemunho, eh, então, aí nesse meio tempo que eu comecei a fazer as coisas erradas, realmente não respeitava mais a igreja, não respeitava mais pastor, não respeitava mais os princípios bíblicos, eu estava totalmente entregue às paixões carnais. Eu deixei realmente Satanás tomar conta da minha vida e dos meus sentimentos. Então, nesse meio tempo, com 19 anos de idade, ainda morávamos em Gravataí, Rio Grande do Sul. Meu pai se aposentou e viemos embora para Santa Catarina, na época para Imaruí. Então, chegando aqui em Maruí, eu comecei a frequentar danceterias, comecei a beber, a fumar, e aí sim, ali, a partir de ali, dali, eu me assumi. Eu tive um relacionamento de 1 ano e meio com uma moça. E então ali também foi turbulências, não pense você que esta vida é uma vida feliz, porque não é. Houve muitas tristezas, houve muitas coisas, pessoas foram prejudicadas, famílias foram prejudicadas, a minha própria família foi prejudicada. A pergunta era uma menina que foi criada dentro da igreja, dentro dos princípios bíblicos, com tudo que uma jovem quer ter, graças a Deus, eu tive tudo que eu quis. eh, Enquanto meus irmãos não tiveram essa oportunidade. E então, mas nada estava bom, porque o meu coração, a minha mente, ela estava cativa. Então, em 1 ano e meio, esse relacionamento, depois de um ano e meio, perdão, esse relacionamento veio a terminar. E mais uma vez eu retornei para a igreja. Mais ou menos uns 2 anos eu permaneci ali firme, fazendo as coisas corretas, pedindo a Deus ajuda, forças, mas mais uma vez eu deixei o sentimento entrar, sentimentos que não agradam ao Senhor, sentimentos que não vêm do Senhor. Nós temos que entender que quando o Senhor criou o ser humano, ele criou homem e mulher. Então não existe explicações que possa justificar esses sentimentos. Eu não estou aqui para julgar você, para julgar alguém, não, ao contrário. Eu quero é que você seja abençoado e tocado por Jesus. Se você passa pela mesma coisa, entenda, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, até porque eu nem tenho esse direito de ter preconceito, né? O meu dever é orar, porque eu sei muito bem o que é passar por preconceitos, humilhações, o que é ser desprezada. Eu sei muito bem a dor que isso causa. Então, depois de 2 anos, eu já comecei de novo dentro da igreja e tendo caso com meninas. Enfim, eu cantava, eu era líder de louvor e do grupo de jovem na época. Eh, eu muitas vezes cheguei a pregar, e tudo isso, irmãos, é pessoal, enfim,
quem está me ouvindo, quem está me vendo, tudo isso, né, é em pecado. E a Bíblia fala claramente que de Deus não se zomba, sabe? Nós podemos até brincar com o ser humano, mas com Deus ninguém brinca. Isto é um caso muito sério. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando eu tinha 22 anos de idade, o meu pai veio a falecer. E então, dali por diante, tudo para mim foi por água abaixo, né? E mais um ponto que eu quero deixar aqui para vocês saberem, enquanto eu estava na igreja cultuando em pecado, muitas vezes no meio da semana eu bebia, eu fumava, eu ia para balada e depois no outro dia estava lá com violão, guitarra na mão, e muitas vezes usava até a igreja para cometer os pecados, né? Então, meus irmãos, Deus tem misericórdia. Então, assim, dali por diante, realmente eu saí fora de vez dos caminhos do Senhor, né? Eu caí no mundo de vez, dali começou a ruína total. Ah, eu comecei a me afastar da minha família, porque o que eu fazia era sempre coisas erradas, era sempre coisas que afastavam a minha família de perto de mim, e eu mesma me afastava deles. Eu já não tinha mais nem amor próprio, eu já não sabia mais o que era esse sentimento. E ali eu prejudiquei muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas. Prejudiquei a minha mãe, e então o que eu tinha, né? Eu tinha na época loja, eu tinha carros, eu perdi tudo, tudo, e ainda prejudiquei a minha mãe na mesma situação. Irmãos, eu realmente, eu era uma pessoa sem caráter, uma pessoa mentirosa, uma pessoa, irmãos, fria. Satanás tomou conta de tudo em mim. Ele governava a minha vida. Eu sei que em nenhum momento o Senhor me abandonou, Ele cuidou, porque Ele sabia que um dia eu ainda iria retornar, e eu comecei a perder o sentido da vida. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele é a morte. Então eu comecei logo após de muitos relacionamentos, muitas turbulências, apanhei muito nessa minha vida. Eu fui muito judiada também, assim como fiz mal, fui muito judiada. E eu comecei a tocar em bares, em boates, e aí eu comecei, além do álcool, eu comecei a usar drogas. Irmãos, eu lembro que com 7 anos de idade, quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu disse para o Senhor: Senhor, o Senhor me ensina a tocar e eu tocarei somente para ti. E isso eu falei, isso é muito grave. E a gente colhe, irmãos, os frutos que a gente planta. Então eu comecei a me afundar cada vez mais na bebida, em drogas. Eu cheguei a fazer coisas ilícitas também. Quase fui presa. O Senhor me livrou muitas vezes da morte. Mas eu sei que existia alguém que nunca desistiu de mim, que era o Senhor Jesus.
Irmãos, eu não era respeitada por ninguém, porque eu era a escória da sociedade, eu era um nada. Foi isso que eu virei. Eu tinha a minha casa com a minha mãe, o meu, o meu quarto quentinho, eu tinha tudo e eu trocava tudo para andar nas drogas, para andar na bebedeira, dormindo em sarjetas, passando frio, muitas vezes fome, que eu não precisava disso. Mas Satanás ali entrou para me destruir mesmo. Eu cheguei no fundo do poço, no fundo do poço. Eu tive vários livramentos de overdose. O alcoolismo, irmãos, eu fui alcoólatra. E então, cada vez mais que eu me relacionava com pessoas, mais a minha vida se destruía. Eu nunca adquiria nada, ao contrário, só ia embora. Então, a minha vida era miserável. Essa é a situação da pessoa que brinca com Deus, das pessoas desobedientes à palavra do Senhor. Essa é a sentença. Então, que haja arrependimento enquanto é tempo. Hoje eu estou aqui contando o meu testemunho para que esse testemunho chegue até outras pessoas que talvez não vivem o homossexualismo, o lesbianismo, mas talvez vive outro tipo de pecado dentro da igreja, que não deixa de ser a mesma coisa. Cuidado, não brinque com Deus. Então, vai ter a continuação do meu testemunho para que o vídeo não fique muito longo e cansativo. E então eu agradeço a você que parou, escutou. Se você puder me ajudar, compartilhando, deixando seu like, isso vai me ajudar a evangelizar, que é o meu sonho, levar o meu testemunho a todos que precisam. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.